Será que existem chances reais de um conflito armado entre a China e os Estados Unidos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, pessoal, esse vídeo aqui está bem simples, de uma forma praticamente sem edição, só vou cortar alguns erros. E eu vou estar trazendo esse formato para estar comentando sobre a atualidade. Sempre que tiver uma notícia sobre política ou que tenha um contexto histórico importante para falarmos, eu vou estar trazendo. E hoje nós vamos falar sobre Taiwan. Se você gostar desse formato, já peço que você se inscreva no nosso canal. Você curta, porque se você assiste e não curte, o YouTube não entende que o vídeo é tão relevante. Mas se você assiste e já deixa o seu like, já ajuda muito a gente, tá bom? Todo esse processo se inicia com a visita da presidenta do Congresso, a Nancy Pelosi, a Taiwan. Mas qual o problema dela visitar Taiwan? Primeiro, vamos entender como era que estava funcionando essas visitas diplomáticas. Elas estavam indo para outros países e a questão de Taiwan não estava na sua lista de compromissos. Então, e existe um problema, porque a China gostaria de se entender como uma potência unificada, como a questão da unificação da China. E é um dos parâmetros que a China quer para que tenha parcerias com todos os países, com outras nações. Para que o reconhecimento seja feito entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos têm que reconhecer que a China é uma nação unificada, independente, e também tem que reconhecer o Partido Comunista como um partido soberano que organiza as questões chinesas. Então, quando a Pelosi ela vai para Taiwan, existe um conflito, porque ao mesmo tempo os Estados Unidos também apoiam as forças separatistas de Taiwan, que querem a separação da província de Taiwan da China. Então, quando ela vai visitar os Estados Unidos já dando um apoio, vai mostrar como se os Estados Unidos estivessem apoiando os rebeldes que são contra a China e que querem essa separação. Então, a China já de prontidão, antes mesmo da visita, prepara os seus tanques de guerra, prepara o seu exército para um ataque. E ameaça que se isso for para frente, se os Estados Unidos derem a entender que vão apoiar Taiwan, eles vão fazer o ataque contra os Estados Unidos em Taiwan e tomar a sua província de uma vez só. Entende? E aí por que a gente tem que observar que os Estados Unidos têm interesse, que nós temos uma relação dentro dos Estados Unidos de instabilidade no governo Biden, onde Biden precisa demonstrar a sua capacidade nas políticas internacionais. E boa parte do eleitorado, que antes era um eleitorado de Trump, por exemplo, ele tinha uma política internacional muito mais agressiva, não é? Enquanto o Biden já é mais conciliador, como ele tem a questão do Talibã no ano passado, 2021, onde ele acabou tirando o seu exército, acabou mostrando os Estados Unidos como uma espécie de derrota dos norte-americanos. E aí aqui já tem mais uma questão, porque essa visita acabaria aqui mostrando uma força dessa política internacional do governo Biden, para poder aumentar o seu número no Congresso, que vai ter eleições agora em novembro. Então pode se mostrar como um tipo de estratégia política. Mas, para além disso, mostra também como os Estados Unidos têm um receio do poder e da capacidade chinesa, que a própria OTAN considera a China e a Rússia como grandes inimigos e um grande perigo para o desenvolvimento mundial, uma vez que são potências que têm um crescimento exponencial. E a China, por exemplo, há 4 anos atrás, tinha 16 anos de defasagem tecnológica, e em 4 anos ela evoluiu 16 anos de tecnologia. E tudo indica que até 2030 a China vai alcançar os Estados Unidos e muito provavelmente vai ultrapassar. Não vai ter nenhuma área tecnológica do mundo de produção de tecnologia humana que a China não seja pioneira ou que não esteja à frente de todas as outras nações. Então existe uma necessidade de querer frear a China por uma questão obviamente imperialista, que nós temos um imperialismo econômico liberal muito forte. Os Estados Unidos quer manter o seu imperialismo, a sua hegemonia neoliberal nesse controle das nações, da economia mundial. Será que existe uma chance real de que tenha um conflito armado entre China e Estados Unidos? É provável que não. Por que é provável que não? Porque ambas são potências atômicas, ambas têm armas nucleares. Se existir um conflito direto entre a China e os Estados Unidos, pode haver provavelmente uma terceira guerra mundial, mas as chances de que isso aconteça são mínimas, não é uma chance real de que de fato vá acontecer esse conflito direto, até porque são potências muito poderosas e ambas têm muito a perder e desestabilizar a economia do mundo inteiro, muito provavelmente. Poucos são os países que não têm relação ou com os Estados Unidos ou com a China. Iria agravar a inflação, iria pesar na economia, iria desestabilizar praticamente toda a economia do planeta.
Então é isso, de forma bem resumida, bem por cima, claro. Vocês devem estar sempre ouvindo os especialistas em relações internacionais, pesquisem notícias e não assistam, não vejam notícias em só uma rede. Procure também em outras redes. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, curte, deixa o seu comentário, fala aí pra mim o que você acha desse conflito, qual que é a sua opinião sobre esse conflito entre a China e os Estados Unidos. Você acha que é possível que aconteça essa guerra?